que tem a ver com componentes biológicos, determinadas pessoas com componentes biológicos que é de interesse, talvez, desses alienígenas. Outras pessoas falam que tem alguma ligação de origem. Tá? Ainda estou estudando o que significa essa ligação de origem. Tá? E outras pessoas, porque assim, tem as pessoas que, segundo eles, que abduzem e voltam, mas parece que tem algumas que não voltam mais, né? Se você lê esse livro do Mission, ou é levada para um lugar que, se ela tiver sem memória, ela não lembra onde ela morava também, né? Porque pode ser que se voltou sem memória, não lembra. Isso também é uma hipótese. Né? Sim. Volta com familiares, no mesmo lugar, não volta. Sim, eu sei que a gente está se encaminhando para o final, doutora. Sim. Eu nem sei que hora. 22 horas. Né? Eu tô para perguntar isso para a senhora desde o começo da live, mas eu deixei mais para o finalzinho, para que também a gente, né, tenha isso aqui em mãos. Queria saber da senhora, de todos os pacientes, não precisa nem falar o nome se for problema. Qual que a senhora achou, assim, dos que a senhora pôde estar junto ou presenciou com outro profissional, o caso, assim, que mais impactou a senhora, assim? Gostaria que a senhora falasse. Foram vários. E, assim, por exemplo, tem casos que o paciente permite, então eu faço a investigação e a pesquisa como manda o figurino, começo, meio e fim. Eu aplico uma bateria de avaliação psicológica nele, para fazer traço de personalidade, perfil de personalidade, se tem algum neuroticismo, se tem distúrbio. Primeiro eu vou checar. Né? Então eu faço tudo isso aí. Então é importante saber que é uma pesquisa mais extensa com o paciente, além dos pacientes normais que eu atendo comuns. Né? Agora, tem muitos casos interessantes. Por exemplo, tem a família aí de Iturama, do seu João, né, que veio lá de Iturama, andou 600 quilômetros no Fusquinha para vir aqui no meu consultório, no dia seguinte que eles foram abduzidos com o Fusca e tudo, a família inteira. João Caiana, isso. Eles vieram aqui, andaram 600 quilômetros no Fusquinha, velho, pequeno. Vamos trazer ele aqui, doutora Mônica, mas está difícil, ele não quer, Então, vieram aqui tá com família inteira traumatizada, ele com certeza. Traumatizado, com diarreia, chegaram aqui com diarreia, Dona Rosa chorando, as filhas adolescentes todas traumatizadas, tive que acalmar todo mundo primeiro, e depois entrevistar os dois separados, depois fiz hipnose bateu tudo que eles falaram, as crianças falaram que tinham visto os alienígenas. Olha, vou te contar, viu? Eles estavam apavorados, tive que acalmá-los, eles vieram até aqui. Eu acho que se eles não tivessem passado algum evento anômalo, eles não fariam isso. Com certeza. 600 quilômetros, sabe o que é ficar viajando o dia inteiro? E ficaram aqui, umas 2, 3 horas, e foram embora, voltaram para lá, para Iturama. Uma viagem longa. Né? Então, assim, não é brincadeira. Eles ficaram o João transtornado, muito traumatizado. A Dona Rosa totalmente transtornada. Até hoje eu vejo ela, quando ela dá algum depoimento, falando que ela nunca se esqueceu do que aconteceu. O seu João, ele meio que elaborou o que aconteceu. Né? Porque o que acontece? Quando a pessoa entra na questão do trauma, aquilo fica muito difícil para ela carregar na vida. Então, muitas vezes, ela tenta encaixar aquilo em alguma coisa para ela poder conviver com aquilo de uma maneira mais tranquila. Ou ele apela para alguma questão de religiosidade, ou alguma coisa de crença, alguma coisa, ou vai por uma coisa mais mística, ou uma coisa mais científica, mas ele tenta encaixar em alguma coisa, para ele poder continuar com aquilo. Porque para ele é muito difícil. Então, assim, segundo o que aconteceu, ele foi abduzido dentro do carro. Estava indo para o sítio, para a casa deles, de noite, viram uma luz, e aí viram o carro balançar, e aí eles sentiram, as crianças viram seres se aproximando, que falaram que tinham olhos grandes, a Dona Rosa falou que viu a alienígena, começou a gritar, só que aí o carro se elevou, e aí ele não lembrava de mais de nada.
Aí ele contou para mim algumas coisas, depois ele foi para os ufólogos, porque ele morava a 600 quilômetros daqui e não tinha internet. Isso foi em 2000 e pouco. E o que aconteceu? Ele foi visitado por ufólogos e aí ele começou a contar a história também. Ele passou por outras hipnoses, né? E eu tinha o contato só por telefone, que não dava para fazer muita coisa para a família, era muito longe. Então, mas esse primeiro, eu filmei, eu tenho tudo isso registrado e arquivado. Tudo eu filmo, tudo eu registro. Eu sou muito de registrar tudo e filmar, eu não gosto desse tipo de coisa. Falou, tem que falar qual é a fonte, ou tem que mostrar o que é aquilo, porque a gente está falando de um fenômeno muito anômalo. Então tem que... fez, mas onde está? Está ali. Quem falou? Está aqui. Então eu faço muito isso. Eu gosto de gravar, fotografar, guardar as fontes, as citações, tudo direitinho, que é para você poder mostrar para as pessoas e não ter sombra de dúvidas das coisas, né? Sim. Fala, Riba. Vou aproveitar esse vídeo aqui e vou mandar esse vídeo para o seu João Caiana, que eu tenho falado com ele por telefone. Ele não responde. Seu João, por favor, seu João, vem aqui. Ele é uma pessoa, assim, super bacana. E a Dona Rosa é um amor, né? Então, Dona Rosa, seu João, por favor, apareça aqui no Brasil UFO. Vem contar esse caso. Não era mentira o que eles estavam falando, não. Eles passaram por um fenômeno anômalo. Vou mandar esse vídeo para o seu João Caiana. Ô, doutora Mônica, antes, a senhora pediu para eu contar um caso aqui, alguma coisinha minha. Eu tenho muita coisa que eu já vivi que eu não falo para ninguém. Eu tenho amizade com o Cleito de irmão, nem ele sabe. Nunca falei no meu canal, nunca mostrei para ninguém. E eu queria aproveitar que a gente está aqui, é uma oportunidade para eu revelar isso daqui. Que ótimo. Mas a relação que nem o Cleito sabe, nem para ele eu mostrei, nunca mostrei para ninguém. Eu vou falar isso porque eu quero saber se a senhora já viveu isso. Eu já vivi umas coisas estranhas comigo e com pessoas que me envolveram nas histórias dele. Tem uma espiritualidade, tem uma paranormalidade que, de repente, sem querer, te envolve no caso e aquela coisa se aproxima de você. Aconteceu comigo e eu quero saber se isso também já aconteceu com a senhora. Então, vamos lá. Eu lembro que era antes da pandemia, uma pessoa entrou em contato comigo do interior de uma cidade aí que eu não quero falar, e ele estava desesperado. Ele ligou para mim, ele queria desabafar, que ele morava numa casa, em frente à casa dele tinha um morro, atravessava as ruas e tinha um morro. E nesse morro apareciam luzes vermelhas, às vezes ficava meio azulado, e quando dava ali em torno de meia-noite, 1h da manhã, essas luzes saíam lá do morro e vinham em direção à casa dele. Então, o Cleiton... Pode falar, Riba. Essas luzes apareciam à meia-noite em frente à casa dele, de madrugada se aproximavam da casa dele. E ele ficava observando aquilo. Ele falou que chegou um ponto que aquelas luzes começaram a aparecer dentro da varanda dele. As luzes ficavam se manifestando na varanda dele. Ele ficou com medo daquelas luzes e fechava e corria para o quarto. Aí o que aconteceu? Ele falou que ele ficava com medo daquela coisa, aí ele passou a acordar de madrugada, assim, e quando ele largava as luzes da casa toda acesa, que ele tinha medo. Aí ele passou a ver, aparecia assim, ele filmou para mim, aparecia assim no corredor da casa dele, assim, como se fosse um plasma, alguma coisa assim, era uma coisa que eu não sei falar palavras, assim, como se fosse umas nuvens assim estranhas, com algumas cores assim, embolada, aquela coisa ficava assim, sabe? Tipo um plasma. Não sei explicar a palavra muito certa, porque eu não estou preparado para falar essa coisa, não. Era uma coisa assim, uma luz, assim, uma nuvem assim, com as cores estranhas. Aí um dia ele saiu do quarto, ele falou: Riba, eu vou fazer uma live ao vivo aqui, eu e você, e vou te mostrar. Ele ligou a câmera e foi descendo, saiu do quarto, foi em direção ao corredor.
quando ele botou aquela câmera filmando ali aquilo, era um negócio tão esquisito, tão assim. Aí ele voltava pro quarto e trancava. Aí eu não sei. Aí chegou um ponto que ele começou me ligando de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, me ligando e falava, Riba, eles estão aqui, e apavorado, com medo, e eu comecei a achar que aquele cara, ele tinha... Essas pessoas têm problemas mentais, eu queria usar a palavra certa aqui, Eu achava que ele tinha alguns problemas, eu cheguei a achar isso. Pô, esse cara tá vendo coisas. E ele um dia todo me ligando, pô, Riba, eu tô com medo, à noite eles vão aparecer. Aí um dia ele falou assim, Riba, eu vou filmar aqui para você ver. Ele filmou, tinha a varandinha, ele desceu lá embaixo, tinha a varandinha, ele filmou a cabeça do Grey, o Grey tá aqui atrás da varanda, os olhos assim se mexendo, e ele filmou aquela cabeça. E eu tenho esse Grey filmado, nunca mostrei, nunca falei para ninguém sobre isso. Aí o que aconteceu? Só que aquela perturbação dele veio para minha casa. Por que eu falo isso? Eu lembro que ele chegou um ponto que eu bloqueei ele, eu fiquei com medo, porque eu vi que eu não podia ajudar ele, eu não tinha capacidade de ajudar mais ele. Eu só conversava, ouvia ele. Então, um dia eu estava minha filha estava dentro do quarto dela, minha filha Débora, hoje ela é psicóloga, está morando em Portugal, e minha filha estava aí com seus 16 anos, por aí era mocinha. Ela, ou 14 anos, não lembro, assim, alguma coisa assim, eu não lembro direito. 2020, 21, 22, ela estava com 16, essa média aí. Ela estava com 16 anos. Aí, o que aconteceu? Ela acordou gritando que ela viu na cama dela um ser pequenininho, com olhos grandes, e quando ela começou a gritar, aquele ser sumiu. Era um greyzinho que ela viu dentro do quarto dela. E ela chegou a ver outras vezes. Aí teve uma confusão danada aqui dentro da minha casa, falando que eu estava atraindo aquelas forças, que eu estava atraindo aquele ser aqui para dentro, que eu tinha que parar. Cara, virou um pandemônio aqui dentro da minha casa, e minhas filhas, você tem que parar de assistir isso. Aí eu dei um tempo da ufologia. Até hoje, se eu tenho um livro que tem aqui uma foto de um Grey, eu não gosto que ele fique assim em cima. Eu boto ele de cabeça para baixo, eu boto ele lá embaixo escondido. Eu não gosto. Na minha casa, se a senhora vier aqui, não tem uma foto de Grey, eu não uso camisa de nada disso. Porque depois que eu vivenciei isso, eu fiquei com esse medo. E eu tenho esse vídeo. Só que eu nunca mostrei para ninguém, porque se eu mostrar para uma pessoa, a pessoa vai virar para mim e vai falar assim, pô, cara, aquilo ali é um boneco que ele colocou ali. Mas eu sei o que eu passei e sei o que o cara viveu. Então, da mesma forma que essa força veio para dentro da minha casa e me perturbou, eu gostaria de saber da senhora se alguma vez a senhora se envolveu tanto com um caso parecido com o meu, que essas forças, essas paranormalidades foi para dentro da sua casa e também te incomodou. A senhora já viveu isso? Então, Riba, é o seguinte, né? É sabido que não tem como o pesquisador não se envolver com o seu objeto de pesquisa. Tá? Existe uma interação na consciência, né? Então, como eu trabalho com essas forças, é claro, não é à toa que eu consigo filmar, fotografar aqui em cima da clínica, né? Já aconteceu coisas paranormais, já aconteceu coisas assim. Por quê? Porque eu me envolvo com isso, só que eu vou até aonde eu acho que eu posso, né? Então, assim, já aconteceu de paciente me ligar com medo, assustado, tal, esse tipo de coisa acontece, mas não tem como separar o pesquisador do seu objeto de pesquisa. É como se fosse uma coisa só. Então, o que acontece comigo é que eu tenho muita consciência que é isso que eu tenho que fazer, né? Então, eu acho que eles também sabem o que eu tenho que fazer, de alguma maneira. Então, mesmo me envolvendo muito profundamente, eu acho que não acontece tantas coisas quanto poderiam ter acontecido, entendeu? Então, assim, é claro, eu tenho meus medos também, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as limitações de percepção, disso e daquilo. Eu sinto que eu sou bem culpada nesse tipo de coisa, inclusive. Mas muita coisa já aconteceu, já presenciei muita coisa, né? Tanto que eu pesquiso essa questão, né, de abduções alienígenas e paranormalidade, efeitos anômalos, fenômenos anômalos.
Então, isso existe sim. E no seu caso, talvez se você se envolveu com essa pessoa de alguma maneira mais linkada, ou mais afetiva, mais numa tentativa de ajudar, ele achou você como tipo, nossa, que bom que eu tenho ele para contar essa minha experiência, porque eu não tenho para quem contar. Então, talvez sintonizou aí as energias e você ficou o rebote do negócio, entendeu? Porque você não está preparado, talvez, para... Lembra quando eu falei que esse tipo de fenômeno era muitas vezes desestruturante? Para quem passa por ele e para quem pesquisa, tá? Porque é muito complicado, é muito difícil, né? Tem várias nuances. Os próprios caras da CIA falaram que existem alienígenas que estão em outras dimensões. Eles não estão em outro planeta, eles estão aqui mesmo. Eu vou contar uma coisa para o senhor. Estão em outras dimensões. E eles podem transpassar a nossa dimensão e voltar para outra dimensão. Esse meu paciente, quando tentou agarrar o ET, ele desapareceu. Na hora que ele... Entendeu? Então, eles têm essa tecnologia, conseguem fazer esse tipo de coisa. A gente sabe pela teoria das cordas, até o Mikio Kaku fala disso, temos 11 dimensões. Então, pode ter toda essa permeabilidade que nós, enquanto humanos, por causa dos nossos 5 sentidos limitados, não conseguimos perceber, né? Então, acontece sim, tanto que eu te falei também do David Jacob, que me confessou isso, que não só teve ameaças, como teve também uma série de acontecimentos na casa dele, estranhos, por conta dele estudar esses fenômenos. Né? A gente está passível, o pesquisador, ele sempre está envolvido com esse objeto de pesquisa, se torna uma coisa só. E aí é a pessoa que tem que optar, né? Se ela chegar num ponto que ela não está dando conta, não está aguentando, ela tem que dar uma parada, ou tem que procurar uma terapia para se reestruturar e seguir em frente. Né? A gente não pode dar o passo maior que as pernas, a gente tem que ir até onde a gente consegue. Sim. E esse tema é um tema muito aberto, muito desconhecido, né? Ainda muito cheio de mistérios e de situações, mas dentro de mim, né, no meu íntimo, eu sinto que eu preciso fazer esse trabalho. Eu sinto. Então, por isso que eu me dedico. Às vezes eu pago, eu gasto do meu dinheiro para fazer pesquisa. Outro dia eu fui lá na Praia Grande, eu gastei hotel, tal, para fazer uma pesquisa. Já fui para o interior, 400, 500 quilômetros para fazer pesquisa, né? E gasto do meu dinheiro, porque ninguém me financia, quem vai financiar? Pois é. É difícil encontrar alguém que te financie esse tipo de pesquisa anômala. Né? Se fosse para curar câncer, se for para fazer uma outra coisa, você acha com mais facilidade. Mas quando é uma pesquisa nesse tipo de coisa, é mais difícil. A pessoa tem que ser um cara que tenha muito dinheiro e que tenha uma paixão por esse assunto. Aí pode ser que ele invista. Né? Mas eu não encontrei até agora. Então, eu preciso investir do meu bolso mesmo, se eu quero. Porque precisa, por exemplo, tive um paciente que eu tive que pagar para ele raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Depois, dali um tempo, tem que pagar tudo de novo para fazer a comprovação, comparar, pedir laudo, pagar consulta, porque ele não pode fazer uma tomografia sem o médico dar uma guia. Então, tem que pagar a consulta, ele não pode, ele é pobre, então eu vou lá e pago. Então, é muita coisa, é um investimento mesmo, mas é uma coisa que eu quero fazer. É uma missão da senhora, né? Sim. É uma coisa que, para mim, é uma coisa muito importante. Eu gosto, eu preciso, eu me sinto bem em estar fazendo. Sim. E à medida que eu posso, eu vou divulgando, ou num evento, ou quando alguém me pede, ou escrevo nos livros. A senhora tem algum... deixar aí de legado nesse sentido mais intelectual, né? Sim. A senhora tem alguma conta, algum Pix que a senhora normalmente pede contribuição das pessoas ou não? Não, eu não peço. Eu nunca pedi contribuição, nem Pix. Às vezes, uma live ou outra, eu falo, se alguém quiser colaborar, ajudar, vai ser bem-vindo. Né? Eu até falo pelo isso. Telefone, pelo WhatsApp, sim. Né? De repente tem alguém que queira. Claro. Até para deixar aqui, doutora, até para deixar aqui na descrição do programa, as pessoas que estão assistindo agora a gente e as pessoas que ainda irão assistir
pelas plataformas de áudio. Eu vou deixar os contatos aqui da doutora aqui no nosso papo. E se a senhora permitir também um Pix, né? Alguma coisa nesse sentido, eu acho que toda contribuição para quem gosta da ufologia ajuda, né? Até mesmo para poder fazer os exames nas pessoas que estão sendo investigadas de certa forma, né? Seria uma ótima ajuda, né? Porque são exames caros, né, doutora? O paciente, ele não tem recurso. Pois é, claro. Muitos desses pacientes de fenômeno ufológico, muitas vezes eu não cobro, então são sessões e sessões. Eu não posso estar atendendo todo mundo, porque também tenho meu trabalho. Pedir para depois, pelo contato que a senhora tem, comigo, que a gente se comunicou e eu mandei... conversamos hoje, né? Depois a gente manda lá, passa para mim esse número para que eu coloque aqui por escrito para facilitar para o pessoal, tá bom? Pessoal, se alguma pessoa passou por alguma experiência, tem alguma questão desse sentido, pode ligar para o meu WhatsApp, que é o 11 94157 3065. Repete, por gentileza, doutora? É 11 94157 3065. Beleza, ó, pra gente encerrar, eu vou fazer umas... Tem os livros também, né? Tem os livros do Exopsicologia, Síndrome da Abdução Alienígena, e o outro também. E tem um que está no Prelo, agora que eu estou falando, a Ciência e os OVNIs. E tá quase pronto já. Tá bom. Aí a gente coloca todos os contatos, onde que vende, tudo isso aqui, a gente deixa uma parte aqui no comentário para as pessoas procurarem os materiais, né, os trabalhos da doutora Mônica. E é isso aí. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu tinha combinado com a doutora, a gente ultrapassou do horário, porque o papo tá tão bom, né, e a gente acabou ultrapassando do horário, mas... Para não deixarmos de fazer a última pergunta, para a gente concluir, então vamos fazer uma pergunta o Riba, o Marcelão, e a gente faz uma pergunta recebida aqui pelo WhatsApp ou pelo chat, tá bom? Fala, Riba, você primeiro, vai lá. Um pouquinho longa, mas é um agradecimento, mas vamos lá. Mas é simples também. Vai lá. A senhora faz parte do Instituto de Geopolítica aí dos Estados Unidos e aqui no Brasil é editora e coordenadora lá da revista Exociência, né? Sim. Presidente do Instituto Integral de Consciência de Ensino, onde produz congresso de ufologia. Eu tive a honra de ser convidado para participar desse projeto, que eu acho muito bacana, e eu queria agradecer aqui pessoalmente sua senhora, tá bom? Então, o primeiro caso é isso. Agora vamos para a segunda parte. Tá. A senhora já ouviu muita coisa sobre os dramas que passou um abduzido. E eu percebo que a senhora encontra força e coragem para subir as montanhas para fazer vigília, como acontece lá em São Tomé das Letras. Depois de tantos dramas, a senhora não tem medo de se tornar uma protagonista lá no alto dessa montanha, não? Tudo é possível, né? Eu acho assim, eu já perigoso conheci mesmo. Muitos ufólogos que possivelmente foram abduzidos e não se dão conta, porque pelos relatos que eles falam para mim, dá para perceber, e alguns eu já dei um toque, outros, não fui abduzido, tal, sabe? Mas dá para perceber, porque tem alguns critérios que eu já percebi que acontecem. Agora, claro, você fala, é a mesma coisa que você fazer uma pergunta para mim, a senhora já foi abduzida? Eu posso falar, não sei. Não lembro. Eu não lembro, não sei. Agora, segundo o David Jacob, a coisa está indo para quanto mais a população ser abduzida, porque eles têm interesse de estar mudando a nossa genética e etc. e tal. Né? Isso está ocorrendo, as evidências estão aí. Vocês, ufólogos, vivem com evidências, um monte de evidências. Né? A minha área é da psicologia, eu posso falar o que está na mente do paciente, o que ele narra. E, independente dele narrar que ele viveu uma experiência de abdução ou não, eu não estou ali para julgar. Para mim, depende se aquilo é verdade ou mentira. O importante é eu restabelecer a saúde mental dele, o cotidiano, ele poder voltar. Porque muitas vezes ele vem tão abalado que ele não consegue mais comer, não consegue, como você falou, tem insônia, morre de medo de dormir.
A gente precisa trabalhar esse paciente para ele voltar a ser funcional no dia a dia. O cara precisa trabalhar, ele precisa dormir, ele precisa trabalhar, ele não pode ficar desse jeito, né? Mas às vezes está tão traumatizado, está com medo, está com ansiedade, né? A esposa não aceita isso de jeito nenhum. Então, assim, tem uma série de trabalhos que ali na psicologia a gente está trabalhando. Está trabalhando o paciente para ele voltar à normalidade e levar aquela experiência, integrar aquela experiência na consciência dele, né? Porque coisas sobrenaturais são difíceis de assimilar. Sim. São difíceis, porque a gente está acostumado com uma física onde, né, cai a maçã, ela cai para baixo. De repente, você vê a maçã caindo para cima, opa, aí te dá um boom, né? Sim. Quando você começa a ver coisas absurdas, por exemplo, tinha uma pessoa que ela também se diz abduzida, ela mandou um monte de... Eu ia mandar as fotos, tem uma sequência de fotos maravilhosas dela, de OVNIs, esqueci de pôr aí. E ela falou que uma vez ela foi com o filho dela no supermercado, parou a moto na esquina, o filho dela, tinha um prédio iluminado de 4 andares, foram no supermercado, quando voltou o prédio não estava mais lá. O prédio não estava mais lá. Ela falou, doutora, o meu filho viu também, o prédio não estava mais lá. Então, assim, acontecem coisas absurdas que eles contam, né? E ela é uma pessoa, assim, super séria, uma pessoa integrada, e ela conta essas coisas. E aí, vamos supor que ela viu uma coisa absurda, que nem esse teu amigo que viu um Grey aí, até fotografou. E aí? Não é fácil. A pessoa fica com aquilo lá. Você não viu o Grey, e você não aguenta nem ver uma imagem do Grey por tabela. Então, assim, né, o Riba, você imagina a pessoa que vê uma coisa absurda, como ela tem que lidar com aquilo? Ela precisa de um psicólogo para ajudá-la. Agora, existem pessoas delirantes, sim, psicóticas, sim, né? Por isso que tem que aplicar testes para a gente poder fazer uma bateria, para saber se aquela pessoa tem saúde mental, se ela não teve internação psiquiátrica, se ela não está... Como que é a personalidade dela. Porque, assim, delírio todo mundo tem um pouco na vida. Nós, que se ditamos normais, todos nós temos um pouco de delírio. Só que quem tem muito está fora da curva, né? Aí precisa de tratamento. Aí, porque o delírio é uma incapacidade de julgamento da realidade. Então, assim, está com algum problema aí, né, cognitivo e tal. Então, aí tem que fazer um tratamento psicológico. Agora, existem os delirantes, existem os fantasiosos, existem os que aumentam, mas existem as pessoas normalzinhas, com saúde mental, que estão vendo coisas anormais e que precisam ser encaradas com seriedade. Não como, vamos internar, vamos dar remédio para faixa preta. Não, peraí. Vamos entender o que está acontecendo com essa pessoa. Sim. É isso. Bom, vamos então à última pergunta aqui, enviada para a gente, né? Um pouquinho longa a explicação, mas vamos lá. O nosso amigo grego Luiz Theodorakis pergunta: como estudar um grupo de sociedade na qual se tem nenhuma informação concreta, cultural ou moral? Como a exopsicologia explica isso e também como a exopolítica explica isso. Tudo isso nada é mais que uma suposição do ser humano sobre essas sociedades. Então, não seria pura moda, já que nada mais que a continuação do trabalho do Hopkins, do Mack e outros, para modismo, como a troca do nome de UFO, tá dando um exemplo aqui, né, de UFO para o WAPS, e nada trouxe para explicar na realidade o fenômeno UFO, né? A pergunta do Luiz Theodorakis. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Meio complexa. No começo ele fala de sociedade, Você poderia repetir? Sim, vamos lá. Como estudar um grupo de sociedade na qual não se tem nenhuma informação concreta, cultural ou uma sociedade alienígena, por exemplo. Sim. Né? Veja bem, a gente só pode se basear nos parâmetros das nossas sociedades. Pois é. Para começar, né?
Então, a gente tem que se basear em como foi, por exemplo, quando chegaram os europeus para os índios aqui no Brasil, como eles reagiram. Né? Muitos achavam que eram deuses. Com certeza. Né? Então, assim, a gente tem que se basear na nossa realidade, porque a gente não tem a menor suposição como é uma outra sociedade estruturada politicamente, a nível de civilização, a nível de hierarquia. A gente não tem noção. Pode ser uma coisa totalmente bizarra, totalmente fora da nossa realidade. Então, a gente se baseia na nossa. É a mesma coisa. Como que nós vamos fazer um evento que eles vão descer e vão querer uma interação conosco? Como que nós vamos fazer um protocolo, né, de diplomacia humana, porque nós não conhecemos outro protocolo, um outro jeito, para receber lá a autoridade extraterrestre. Nós vamos agir de acordo com o nosso protocolo. Né? Então, assim, tudo vai ser muito baseado no que a gente pensa, no que a gente tem de realidade. Então, a exopolítica, ela supõe, né, supõe vírgula, né, porque segundo lá o Sala, o governo já tem transações políticas com alienígenas. Ele fala em cima dessas questões realistas do que ele sabe. Tá? Eu, por exemplo, eu posso supor como é uma interação com alienígena? Não. Eu já tenho dados do que as pessoas estão falando de como essa interação com alienígenas. Isso já é uma ciência. Tá? Porque como que eu posso entender como que é o comportamento? Porque se psicologia é o estudo da mente do comportamento humano, como que eu estudo a mente e o comportamento alienígena? Percebendo como é o comportamento alienígena, diante da interação com os seres humanos. É simples assim. Como que eu vou entender como funciona a mente dos alienígenas? Como eles agem com a mente dos seres humanos. Agora, quem vai estar trazendo esses dados? Os próprios seres humanos. Então, tem como sim, não é uma invenção, não. Né? Tem coisas concretas. Eu tenho como estudar o comportamento de alienígenas. Se a gente pegar, todos os alienígenas abduzem, nem todos. Né? Todos são ruins, nem todos. Teve alienígenas que curaram crianças de câncer lá na Espanha, em Andorra. Está aí na reportagem. Tá? Então, assim, mas a gente tem, a grande maioria abduz. Espera aí. Quem tira uma pessoa de casa é um sequestro. Pois é. Eles são o quê? Então, vou classificar os alienígenas dentro de um compêndio que eu tenho de psicopatologia, de psicopatas. Eles são psicopatas? Não, eles não são psicopatas. Eu tenho um modelo aqui para classificar pessoas que estão fora da curva, mas não necessariamente eu posso classificar eles exatamente assim. Mas eu posso ter uma nuance, eu posso ter uma ideia. Eu posso, de repente, perceber que eles estão mais interessantes no ponto de vista deles do que no nosso, que eles podem... que eles são mais frios, que eles são mais calculistas, que eles são mais racionais, que eles não são tão emocionais. Dá para tirar algumas informações por essas interações que as pessoas contam. Porque não é uma ou duas pessoas só aqui no Brasil que contam, é no mundo inteiro. Então você pode perceber como funcionam os tais supostos alienígenas que as pessoas dizem que abduzem. Uhum. Então é possível, sim. Então não é modismo. Agora, esse negócio dos Estados Unidos trocar o nome de UFOs para UAPs, né? Eu não sei. Qual é a deles? Eles acham que os OVNIs não são materiais? Porque tem gente já falando que os OVNIs são biológicos. O OVNI já é o próprio alienígena. Hoje já tem gente falando isso. Tem gente falando que já encostou em OVNI que parecia pele. Você fala na nave, né? OVNIs biológicos.